Estejam teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tiveres em conta as nossas faltas, quem é que pode se salvar? Esqueci minha máscara. Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que a sentinela espera pelo amanhecer. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele a abundante redenção. É Deus que há de nos libertar o povo de Deus de todas as suas faltas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Do Senhor está toda a misericórdia. Sim. Aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graça à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vosso corpo mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Forma breve. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que ela seja para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, da sua irmã e também de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado já fazia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu a seu encontro, enquanto Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele há de ressuscitar da ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acredita nisso? Disse-lhe Marta: sim, acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o colocaram? Responderam-lhe: Senhor, venha ver. E então Jesus chorou bastante. Diziam então os judeus: olha, ele era amigo mesmo de Lázaro.
Mas alguns deles observaram bastante e diziam: ele que diz que abriu os olhos do cego de nascença não podia ter feito que esse homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou perto do túmulo. Era uma gruta, com uma pedra exposta à entrada, colocada na entrada. Disse Jesus: tire essa pedra. Respondeu Marta, a irmã do morto: Senhor, ele está cheirando mal já, faz 4 dias já. Disse Jesus: Marta, não acabei de falar para você que se você acreditar, você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: meu Deus, meu Pai, eu te agradeço muito, porque o Senhor me ouviu, e o Senhor sempre me escuta. Mas estou falando assim por causa desse povo que está aqui, para que eles acreditem que foi o Senhor que me enviou. Dito isso, gritou, berrou, na verdade, a palavra certa, berrou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados, com ligadura e o rosto envolvido numa toalha, num pano, num sudário. Disse-lhe Jesus: tire tudo isso daí e deixa-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus tinha feito, acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Deus sentar um minutinho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, minha gente, depois da declaração de que Jesus é o bom pastor, porque a samaritana, o episódio da samaritana e a cruz do cego de nascença serve para isso. Jesus declara que ele é o bom pastor, em que esses episódios que são contados no Evangelho de João são atos de Jesus, uma catequese que fala da profissão de fé, de se ter essa caminhada para chegar à fé. Porque ele é o bom pastor, Jesus acolhe todos, não desampara ninguém. Mesmo Jesus correndo risco de vida, e o episódio de hoje é assim, mesmo correndo risco de morte, ele não desampara ninguém, ele corre riscos. Jesus enfrentou a hostilidade que tinha enfrentado em Jerusalém e também no templo, nós sabemos. Jesus várias vezes fora colocado para fora do templo. Então Jesus, depois de toda aquela polêmica da festa das tendas, dos tabernáculos, Jesus vai para o outro lado do Rio Jordão e ele volta aonde João Batista atuava e João Batista morava. Nesse lugar Jesus vai para rezar, fica sozinho, ele quer ficar sozinho, ele faz uma espécie de outro retiro e ali ele busca forças para se reencontrar e buscar algum equilíbrio emocional, porque é desafiador, né? Certas coisas. O povo foi atrás dele, não compreendia o porquê de Jesus estar ali naquele lugar, porque na mentalidade do povo, João Batista não fez nada de extraordinário. João Batista não fez nada de maravilhoso. Então o povo não tinha sentido ele ir naquele lugar ali para quê? Mas o povo reconhecia que as palavras de João Batista tinham algum sentido e eram verdadeiras. E João Batista falava de Jesus, né? Havia algo de verdade no João Batista. Nesse quinto domingo da Paixão,
chega a notícia de uma doença fatal e consequente morte de um amigo, o Lázaro. Ele é identificado como morador de Betânia, um povoado onde morava com as suas irmãs Marta e Maria. Os amigos, os três, o Lázaro, a Marta e a Maria, parecem ser próximos de Jesus. Lázaro é declarado por Jesus como um grande amigo. Marta é descrita como aquela que quer servir. E Maria é descrita como aquela que ungiu os pés de Jesus, né? Uma vez, e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Marcos e Lucas descrevem essa Maria aí, a irmã de Marta, como sendo uma pessoa assim. Os historiadores dizem que em Betânia tinha uma comunidade. Havia um pequeno grupo de cristãos que foram formados por João. Talvez por isso a narrativa aconteça em Betânia, querendo João falar da comunidade que foi formada e de quanto Jesus Cristo ressuscitado está presente naquela comunidade, pois todos demonstram um amor ágape, imenso por Jesus. Todos demonstram isso. João 12, né, fala. A atitude de Jesus em voltar preocupa os discípulos. Se ele sai de um lugar onde foi hostilizado, xingado, expulso do templo, volta para o templo, e aquela confusão toda, aqueles debates, aquela polêmica, aquela coisa toda, aquelas ameaças, o povo torcendo para ele se ferrar, o povo torcendo para ele morrer, o povo pressionando os políticos para prender logo esse homem. Um clima realmente não dá. Mas Jesus tem que voltar. Os discípulos não querem que ele volte. Jesus só vai encontrar hostilidade, ódio, por muitos que queriam matar Jesus. Mas Jesus demonstra não ter medo, não. Percebemos que o medo de caminhar na luz do dia não é de Jesus, mas o medo é dos discípulos, que Jesus critica duramente esse medo. Porque na hora da onça beber água você não está com ninguém, Quem está com medo? O medo é deles, o medo não é de Jesus, não. E eles tentam dizer para Jesus ter medo. Jesus não tem medo, Jesus não tem medo. Querem que Jesus, impedir de Jesus de voltar. Finge não compreender o que Jesus fala. Até nisso, povo danado, sem vergonha. Discípulo, então, é mais sem vergonha de todos. Finge não compreender o que Jesus fala. Porque quando chega a notícia da morte de Lázaro, Jesus fala: mas Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo, né? Ele fala essa expressão: Lázaro está dormindo. E os discípulos se fingem de bobo, faz de conta que não entende. E você fala: então tá bom, que maravilha, bom, tá bom. Se ele está dormindo, então tá tudo bem, né? Podemos ficar por aqui. Não, Jesus fala: não é isso que eu estou falando, sua zanta. Não é isso, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim. Aí o Tomé logo toma a frente, o Tomé fala: não, vamos voltar, já que ele quer voltar, vamos voltar e vamos morrer todo mundo junto com ele. Ele, paciência. Todo mundo ainda enxerga a morte como a interrupção da vida. Todos. Eles não têm maturidade, não têm plenitude na fé. O medo da hostilidade nasce da falta da fé. Medo é uma coisa terrível. Para os discípulos, então, se ele está dormindo, você está falando que ele está dormindo, Lázaro está dormindo lá, não precisamos ir. Não precisamos ir. Daniel dizia:
12. Essa história de dormir, morte, comparar a morte com dormir e sono, vem lá de Daniel. Ele que inventou essa história. E Daniel diz assim: muitos dos que dormem no solo empoeirado vão acordar, ou para a vida eterna, ou para o horror do inferno. Daniel 12, versículos 2. Então na Bíblia, o profeta Daniel inventou esse negócio. Dormir e sono são frequentemente usados para falar da morte. E Jesus fala depois claramente. Então não está dormindo, ele morreu mesmo. Lázaro morreu mesmo. Mas é engraçado que Jesus não vai diretamente na mesma hora para Betânia. Ele demora 4 dias. Nesse meio tempo aí deve ter sido aquela discurseira toda, aquela coisa toda. Também a necessidade dele ficar sozinho. Porque olha, tem esses discípulos medrosos, enchendo o saco, querendo atrapalhar a sua caminhada, querendo atrapalhar, sabotar a sua caminhada, a sua missão. Precisa de paciência. Se é que Jesus não deu um couro danado neles em cima, ele pegou um chicote e não bateu neles, não viu nada. Mas enfim, tomara que ele tenha feito isso. Aqui constatamos diretamente, nesse texto de João, como catequese, que Deus é vida. E Deus dá a vida. Mas Deus também assume o drama da morte. Jesus poderia ter evitado a morte de seu amigo Lázaro. Mas ele quis fazer a de Jesus, para Jesus, a dor pela morte de entes queridos. Acima de tudo, ele quis mostrar o domínio de Deus. Esse é o objetivo. Lázaro não morreu, ele está dormindo. Isso daí que está acontecendo aí é para a glória de Deus. É isso que ele quer dizer. Deus vai demonstrar que tem domínio sobre a morte. Ninguém entende nada disso, ninguém compreende nada dessas coisas. E aqui constatamos diretamente que Deus é isso, Deus é o Deus da vida mesmo, né? E nesse texto do Evangelho vemos que a fé do homem, a onipotência de Deus, do amor de Deus, procuram-se e por fim acaba se encontrando. É como um caminho duplo, né? A fé do homem, a onipotência do amor de Deus, que se procuram. E no final se encontram. Vemos Maria gritando, e Maria e Marta: se o Senhor estivesse aqui. E a resposta esse tipo de atitude demonstra uma certa intimidade. Já. Se o Senhor estivesse aqui, e elas dizem. A resposta de Deus não é um discurso, a resposta de Deus ao problema da morte é esse. É a declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A Marta, coitada, crê aquela fé do Antigo Testamento, que um dia que Daniel inventou isso também, que no fim do mundo, o último tempo, o último dia, aquela coisa. Então, essa conversa toda. Que eram no Antigo Testamento palavras de esperança, mas depois perdeu o sentido completamente, visto que Jesus veio ao mundo, então perdeu o sentido. Onde é o último dia? O último dia eu sou a ressurreição. Você está diante do último dia. Está diante do último dia. Então vou ter que esperar, não sei o quê. Não vou esperar nada, está diante do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Tenha fé. Mesmo no meio da dor, no meio do choro, da inconformidade, tenha fé. É isso que Jesus diz. Pareça que a morte ganhou, ela não ganhou. Tenha fé. Tire a pedra do coração, minha gente. Que a palavra de Deus restitui a vida onde há morte. O episódio do Lázaro, da ressurreição de Lázaro, portanto, é fundamental. É uma catequese fundamental.
É a mensagem final de Jesus, onde ele conclui: de bom pastor, ele diz claramente: eu vim ao mundo para que todos tenham vida, e tenham vida de verdade. Acabou. Essa é a verdade. Eu vim ao mundo para que todos tenham vida e tenham vida de verdade. João 10:10. É isso. Mas a narrativa da ressurreição de Lázaro demonstra que toda a humanidade de Deus, do Deus da vida, em Jesus, porque Deus dá uma vida, está em Jesus, é Jesus, o Filho da vida, o Pai da vida, o Filho da vida. Diante do sepulcro, Jesus berra. Os textos falam que ele grita, que ele fala, mas não é, o certo é isso, ele berra. Lázaro vem para fora. E Lázaro está vivo na morte. Se esqueça que o estado de Lázaro é morte, mas ele está vivo. Lázaro continua sendo discípulo de Jesus, certamente tinha sido antes. Lázaro continua sendo discípulo e amigo de Jesus na morte e na vida. O Lázaro é o único homem da Bíblia que morreu 2 vezes. Por isso, nós somos chamados a remover as pedras, as cordas que amarram os braços, as pernas da gente e de Lázaro. Somos convidados a remover essas pedras e tudo aquilo que cheira a morte. Porque a morte não é só o túmulo, não é só as cordas que amarram a mão, o pé, bota a toalha na cara do morto, etc. Não é isso não, o cheira mal, né, que a Marta fala, não sei o quê. Não, a morte é também hipocrisia, a hipocrisia, porque dentro de tudo isso, São João vai declarando as reações das pessoas, né? A hipocrisia, com que se vive a fé, isso é morte também. É morte. Pior, morte, tá, é morte. A crítica destrutiva dos outros também é morte. Está tudo ali. Está tudo misturado no episódio da ressurreição de Lázaro. A ofensa, a calúnia, também é morte. A falta de amor aos pobres, a falta de amor aos mais pobres é morte. E Jesus pede o quê? Tire essas pedras do coração. Afaste as pedras do coração. Lá, antes de ir, ele fala o quê para os discípulos? Tire essa pedra do coração. Pare com isso. Olha a prática da fé. Como a pessoa é capaz de usar a fé para impedir que Deus atue. Cambada. Até hoje não aprenderam. Tudo assim. Até hoje. Tudo assim. Por mais que se ensine. 3.000 anos ensinando, 3º milênio a igreja ensinando, continua do mesmo jeito. Povo malandro, safado. Discípulo safado. O Senhor, eles têm pedra no coração. Não é no rim que tem pedra, não. Eles têm no coração. Então o Senhor pede-nos para que a gente remova essas pedras do coração. E a vida então vai ser normal, a vida floresce. Cristo vive. E aquele que o acolhe, que se une a Ele de verdade, entra em contato com a vida. Sem Cristo, ou fora de Cristo, não só a vida não está presente, mas também se vive no estado de morte. Então a ressurreição de Lázaro é um sinal de regeneração. João também quer falar sobre o batismo. A regeneração que acontece no batismo, na comunidade, a inserção no mistério da Páscoa, porque aí no esquema lá do Evangelho de João, aí termina todo o episódio.
no ministério de Jesus. A partir de agora, Jesus vai fazer encontros para dar tchau para todo mundo, se despedir, né? E depois vem a Semana Santa dele, vem a paixão. Então, pela ação e pelo poder do Espírito Santo, o cristão é uma pessoa que caminha na vida como uma nova vida espiritual. Uma espiritualidade verdadeiramente de Cristo na vida e que vai em direção à vida. Lázaro passa a fazer parte da paixão de Jesus, porque quando todos os judeus que foram lá sapiar, ver, observar, criticar, voltaram para Jerusalém e falaram: um morto viveu. Isso é sério, esse homem está. Isso é muito complicado. Nós temos que matar esse homem. E o Anás na hora falou assim, na reunião do conselho de lá, quando relataram tudo isso, o Anás falou assim: mas temos que matar o Lázaro também. O Lázaro não pode ficar vivo. Temos que matar o Lázaro também, porque ele é uma prova. Todo mundo sabia que ele estava morto, e todo mundo vai lá em Betânia para saber. O Anás que fala: temos que matar o Lázaro também. E eles matam o Lázaro também, você sabe. Na Semana Santa, Jesus vai iniciar E o Lázaro parece que acompanha Jesus na Semana Santa. E os dois, na verdade, são vítimas. Acabam sendo vítimas. Ressuscitado, Lázaro caminha com Jesus para o Domingo de Ramos, que é domingo que vem. Ele vai para Jerusalém, Jesus e o Lázaro também. E então se inicia a despedida de Jesus. Começa a despedida de Jesus. Hoje começa a despedida de Jesus do mundo. Hoje começa a despedida de Jesus para chegar ao Domingo de Ramos. Caminhar com Jesus, ainda que morto, caminhar com Jesus. É uma beleza. No Evangelho de João, texto de hoje. João 11. Ressurreição de Lázaro. Caminhamos para a Semana Santa. E vamos participar da Semana Santa com Jesus. Porque se for sem Jesus, minha filha, melhor você ficar em casa lá fazendo outra coisa na vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Irmãs e irmãos, apoiemos na intercessão uns pelos outros, suplicando ao Senhor pelas necessidades da Igreja e do mundo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus da vida, alimentai sempre mais a fé de nossa Igreja, para que ela espalhe esperança e caridade aos corações feridos. Nós vos pedimos, Senhor, o nosso povo. Deus da divina graça, reanimai as forças de vossos filhos e filhas, prostrados pelos sofrimentos da vida, pelo desânimo e pelos hábitos do pecado. Nós
Bendito seja o Senhor, Deus do universo. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo pão, fruto da terra, trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira, trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oração contrita e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, tal modo felicidade que te agrade, Senhor dos judeus. Ouvi-nos, Senhor, Deus onipotente, todo-poderoso, e pela virtude desse sacrifício purificais vossos servos, que iluminastes com os seus ensinamentos de fé. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ele ressuscitou Lázaro do túmulo, compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte para a vida, mediante os sacramentos da Páscoa. Por ele, os anjos do céu te adora Jesus, e o coro dos anjos todos sentem alegria na presença dele, como nós também. Com eles e nós todos reunidos no mundo inteiro, nós proclamamos na terra a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e fonte de toda a santidade. Reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente te suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé eucarística para a salvação do mundo. Nossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque nos admitiste na Tua presença para vos servir desses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, a nossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai a Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e todos aqueles que estão a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram, vivendo a esperança da ressurreição, como o Padre Comblan, José Comblan, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da Tua presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na Tua amizade, para cantarmos os Teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, quem vive e crê em mim não morrerá para sempre, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Segunda-feira, segunda, quarta e sexta, tem missa também às 9 horas da manhã aqui na igreja. Sábado, agora, dia 1º, na parte da manhã, vai haver confissão aqui na igreja. Quem quiser confessar, estarei aqui. Acho que não sei que hora que eu vou vir aqui. Que hora que eu vou vir aqui, Deus? É 8 horas, 9 horas, 7 horas? Que hora que eu vou vir na parte da manhã? 9 horas, tá bom. É o horário que ela chega, então 9 horas. Tá, mas eu tô falando algum absurdo? 9 horas? Pode ser? 9 horas então, 9 horas. Para mim não tem problema, por mim. 9 horas, tá bom. Na parte da manhã então, dia 1º. E na sexta-feira da Paixão, dia 7. 2 dias para confessar, hein? Dia 1º e dia 7, tá bom? Da parte da manhã. Não tem jeito, tá bom? Domingo de Ramos chegando, tempo... Toda a quaresma é a quaresma da Paixão. Todo domingo da quaresma é domingo da Paixão, né? Então que a gente vivencie esse tempo muito, especialmente, com intimidade, caminhando com Jesus, não deixando que as pedras do coração impeçam você. Dá uma certa inveja do Lázaro, inveja no bom sentido. Dá uma certa inveja do Lázaro, né? Porque no Evangelho de João, ele é a última grande coisa que Jesus faz para o povo. E o Lázaro, morto, mas vivo, caminha com Jesus, né? Até Jerusalém. Quem sabe o Lázaro devia estar lá quando Jesus foi recebido, aquela coisa toda, né? Lázaro estava lá perto dele. Essa atitude, né, de caminhar junto com Jesus, estar com Jesus, né? Não é fácil. É uma decisão realmente do coração da gente. Quando a gente tem o coração voltado realmente para Cristo Jesus, a gente enfrenta qualquer coisa. Tudo quanto é obstáculo a gente supera. Nada nos impede. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos do seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, que o Espírito de sabedoria, de força, confirme vocês todos na luta contra o mal, na luta contra tudo que quer impedi-los, para que vocês possam celebrar a Semana Santa com Cristo, o triunfo da Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem, vamos em paz, que Deus acompanhe a todos, hoje e sempre. Amém. Até domingo de Páscoa, domingo de